Bem, meus amigos, boa noite. Quem está falando com vocês aqui é Rogério Fonseca, do nosso canal Contos, Piadas e Histórias. Para quem está assistindo o vídeo pelo dia, bom dia, pela tarde, boa tarde, né? Nós vamos começar aqui com uma série de contos desse livro aqui. É Os Melhores Contos Fantásticos. Vários contos aqui. O organizador desse livro é Flávio Moreira da Costa. Então hoje nós vamos começar com um pequeno começo aí. Nós vamos falar, a nossa primeira historinha hoje é da Bíblia Sagrada. E mais para frente nós vamos contar outras histórias. Já como é a primeira do livro, nada mais conveniente do que começar pela nossa Bíblia, né? Então, é um trechozinho, um epílogozinho. Então, nós vamos contar essa historinha agora da nossa Bíblia. Então, gente, o que eu quero pedir para vocês é o seguinte: se vocês gostarem das nossas histórias, dos nossos contos, deixa o like aí, dá uma curtida, se compartilha, se inscreva no canal, para a gente poder estar gravando outras histórias legais aí para vocês. Então, vamos lá na nossa historinha, né, bem apropriada para hoje. Fica com a gente, vamos de historinha. A Bíblia Sagrada. O gênero literário apocalíptico, muito em voga no judaísmo, entre os anos 200 AC e 200 DC, caracteriza-se pela linguagem misteriosa, cheia de símbolos, visões e aparições celestes. Diz a pequena introdução ao Apocalipse, na tradução da editora Vozes, em parceria com a editora Santuário, publicada em 1982, a inclusão de um trecho substancial do último livro da Bíblia, numa antologia como a nossa visa registrar a presença do fantástico. Evidentemente, uma concepção diferente da que foi consagrada em literatura apenas no século XIX. Ao longo da história do homem, nem seria Apocalipse bíblicos o mais antigo exemplo da narrativa humana neste sentido, embora, sem dúvida, seja mais marcante e conhecido, muita coisa se perdeu na poeira dos tempos, e não seria exagero dizer que o que se chama hoje de pensamento fantástico, ou pensamento mágico, ou mesmo pensamento mítico e poético, vem acompanhando o homem desde seus primórdios. Por outro lado, a inclusão aqui de um trecho bíblico, como fiz anteriormente em outras antologias, não se reveste de intenções religiosas e muito menos teológicas à Bíblia. Assim como outros tantos livros sagrados de outras culturas, do livro tibetano dos mortos ao Popol Vuh, passando pelo Torá e os clássicos indianos mais remotos, faz parte da grande literatura da humanidade. Estamos falando de ficção, o que conceitualmente, ao contrário do senso comum, não significa mentira, mas apenas uma outra maneira de se
perceber e afirmar a verdade. Grandes ficcionistas sempre foram leitores da Bíblia, que o leitor desta antologia, portanto, introduza-se no clima geral através desta narrativa milenar. Creio que seria uma boa forma de batismo, quer dizer, desculpe, de iniciação tanto ao fantástico da literatura quanto ao fantástico da vida. Bem, gente, isso aqui é um epílogo do organizador, né, o Flávio Moreira da Costa. É um pensamento dele a respeito do livro, né? Então, fica aí Então, como vem dizendo, né? É uma narrativa do organizador. Agora nós vamos para o Bíblia Sagrada. Já que falando de Bíblia Sagrada, vamos agora para o Apocalipse. Vamos nessa. Livro selado. O livro selado e o cordeiro vinham então à direita daquele que estava sentado no trono. Um livro escrito por dentro e por fora, selado de 7 selos, e vi um anjo poderoso que clamava em alta voz: quem é o digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro e vê-lo. Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro e vê-lo. Mas um dos anciões me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os selos. E vi no meio do trono dos 4 seres vivos, e no meio dos anciões um cordeiro de pé, como que imolado. Tinha 7 pontas, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Veio e tomou o livro da direita daquele que estava sentado no trono, e ao tomá-lo, os 4 seres vivos e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um sua cítara e taças de ouro cheias de perfumes, que são as orações dos santos. Os 4 primeiros selos, assim que o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, vi e ouvi um dos 4 seres vivos que dizia com voz de trovão: vem! Olhei e vi um cavalo branco, e quem o montava tinha um arco. Foi-lhe dada uma coroa e ele partiu, vencedor, para tornar a vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi segundo ser vivo, que dizia: vem! Saiu outro cavalo cor de fogo, e a quem o cavalgava foi concedido desterrar a paz da terra, para que os homens se degolassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivo que dizia: vem! Olhei, e eis um cavalo preto, e quem o montava tinha uma balança na mão. Ouvi alguém no meio dos 4 seres vivos que dizia: uma medida de trigo pelo salário de um dia, mais 3 medidas de cevada pelo mesmo preço. Quanto ao azeite, eu
o vinho, não os estragues. Quando abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivo, que dizia: Vem. Olhei e vi um cavalo baio, e quem ele montava tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. Foi-lhe dado poder sobre a quarta parte da terra para matar pela espada, pela fome, pela peste e pela festa da terra. O quinto e o sexto selos. Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar com vida os que tinham sido degolados por causa da palavra de Deus e do testemunho que aguardavam. Clamavam a grande voz, dizendo: Até quando, Senhor? Santo e verdadeiro ficarás em fazer justiça, sem vingar nosso sangue contra os habitantes da terra. Foi então dada a cada um uma túnica branca, e lhe foi dito que ficassem calados ainda um pouco de tempo, até que se completasse o número de seus companheiros e de seus irmãos que também haviam de ser mortos com eles. Vi quando abriu o sexto selo, houve um grande terremoto, o sol se fez escuro como uma veste de luto. A lua tornou-se toda sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como a figura agitada por vento forte. Deixa cair seus figos verdes. As estrelas do céu caíram sobre a terra como a figueira agitada por ventos fortes. Deixa cair seus figos verdes. O céu enrolou-se como se enrola um livro, e todos os montes e ilhas se moveram de seus lugares. Os reis da terra e os magnatas, os chefes militares, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo homem livre se ocultaram nas covas e nas penhas dos montes. Diziam para os montes: e penhascos: Cai sobre nós e ocultai-nos da face daquele que está sentado no trono da cólera do Cordeiro. Porque chegou o grande dia de sua ira, e quem poderá resistir? Forte, né, gente? É muito forte a palavra. O sétimo selo e as trombetas. Quando abriu o sétimo selo, houve no céu o silêncio por espaço de meia hora. E vi os 7 anjos que estão de pé diante de Deus. E vi os 7 anjos que estão de pé diante de Deus. Foram-lhes dadas 7 trombetas. Chegou outro anjo e se pôs em pé junto do altar com um tríbulo de ouro. Foram-lhe dados muitos perfumes para oferecê-los com as orações de todos os santos no altar de ouro que está diante do trono. A fumaça dos perfumes subiu da mão do anjo com as orações dos santos para a presença de Deus. O anjo pegou o turíbulo, encheu-o com fogo do altar e jogou-o sobre a terra. Houve trovões e vozes, relâmpagos e terremotos, e os 7 anjos que tinham as 7 trombetas
prepararam-se para trocá-las. As quatro primeiras trombetas. O primeiro anjo tocou a trombeta. Granizo e fogo misturados de sangue foram jogados sobre a terra. A terça parte da terra virou brasa, e a terça parte das árvores toda a erva verde. O segundo anjo tocou a trombeta. Foi lançada no mar, como que uma grande montanha ardendo em chamas, e a terça parte do mar se converteu em sangue. Morreu a terça parte das criaturas que vivem no mar, e foi destruída a terça parte dos navios. O terceiro anjo tocou a trombeta. Caiu então do céu um astro enorme, ardendo como um facho. Precipitou-se então do céu, sobre a terra parte dos rios e nas fontes de água. O nome do astro é Absinto, e se converteu em absinto a terça parte das águas. Muitos homens morreram das águas, que se tornaram amargas. O quarto anjo tocou a trombeta. Foi ferida então a terça parte do sol, da lua, das estrelas, de sorte que escureceram em um terço. O dia e a noite perderam uma terça parte de seu brilho. Vi e ouvi uma águia que voava pelo meio do céu, dizendo com voz poderosa: ai, ai, ai dos habitantes da terra, por causa dos restantes toques de trombeta dos três anjos que ainda vão tocar. A quinta e a sexta trombeta. O quinto anjo tocou a trombeta, viu uma estrela que caíra do céu sobre a terra. Foi-lhe dada a chave do poço, do abismo. Abriu o poço, e do poço subiu uma fumaça, como a fumaça de um grande forno. O sol, o ar escureceram por causa da fumaça, a fumaça do poço. Da fumaça saíram gafanhotos para a terra. Foi-lhe dado poder semelhante ao poder dos escorpiões da terra. Foi-lhe dito que não causasse danos a erva alguma da terra, nem a verdura ou árvore alguma. Somente os homens que não têm o selo de Deus na testa. Foi-lhes ordenado que não os matasse, mas o atormentasse por 5 meses. O tormento era como o tormento do escorpião quando fere o homem. Naqueles dias os homens buscaram a morte e não a encontraram. Desejaram morrer, e a morte fugira deles. E os gafanhotos eram como os cavalos aparelhados para a guerra. Tinham sobre a cabeça como que coroas semelhantes ao ouro, e seu rosto era como o rosto de homem. Os cabelos eram como cabelos de mulher, e os dentes como dentes de leão. Couraças eram como couraças de ferro, e o ruído das asas parecia o ruído de carros com muitos cavalos que correm para a batalha. Tinham caudas com ferrão, como escorpiões. Era na cauda que estava o poder de fazer mal aos homens por 5 meses. Tem por rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaldom e em grego Apolion. O primeiro aí passou
o primeiro aí passou. Eis que vem ainda outros dois. O sexto anjo tocou a trombeta, ouviu uma voz que saíra dos cantos do altar de ouro que estava na presença de Deus. A voz dizia ao sexto anjo, que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos juntos a grande rio Eufrates. Foram soltos 4 anjos preparados para a hora, o dia, para o mês, para o ano, a fim de matar a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 200 milhões. Era de 200 milhões. Ouvi-lhes o número. Na visão também vi os cavalos que cavalgava. Tinha couraça cor de fogo, de jacinto e de enxofre. As cabeças dos cavalos eram como cabeças de leão. Da boca saía fogo, fumo e enxofre. Com 3 pragas apareceu a terça parte dos homens. Com 3 pragas pereceu a terça parte dos homens. A saber, pelo fogo, pelo fumo, pelo enxofre que lhes caíam da boca. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda. As caudas eram como serpentes, tinham cabeças que causavam dano. Mas os restantes homens que não morreram com essas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos. Não deixaram de adorar os demônios, os ídolos de ouro e prata, de bronze, pedra, madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem se arrependeram dos homicídios, nem dos malefícios, nem da prostituição, nem dos roubos. A mulher e o dragão. A mulher e o dragão. Apareceu no céu um grande sinal. Uma mulher revestida do sol, com a lua debaixo dos pés, na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Grávida, gritava nas dores de parto e com ânsias de dar à luz. Apareceu no céu outro sinal, e eis um grande dragão cor de fogo, com 7 cabeças de chifres, e sobre as cabeças 7 coroas. A cauda varreu do céu a terça parte dos astros e os precipitou sobre a terra. O dragão parou diante da mulher, na dor do parto, a fim de lhe devorar o filho quando desse à luz. A mulher deu à luz um filho varão, que há de apacentar todas as nações com cedro de ferro. Mas o filho lhe foi arrebatado para junto de Deus e seu trono. A mulher fugia para o deserto, onde havia lugar preparado por Deus para alimentá-la durante 1260 dias. Houve uma batalha no céu. Miguel, seus anjos tiveram de combater o dragão. O dragão e seus anjos combateram, mas não puderam vencer, e não houve mais um lugar para eles no céu. O grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que seduz o mundo todo, foi então precipitado para a terra e com ele seus anjos.
Quando o dragão se viu precipitado sobre a terra, pôs-se a perseguir a mulher que dera à luz um menino. Mas foram dadas à mulher 2 asas de grande águia para voar para o deserto, o lugar onde seria alimentada por um tempo e 2 tempos e meio tempo, longe da vida da serpente. A serpente, porém, vomitou atrás da mulher como que um rio de água para arrastá-la. Mas a terra veio em auxílio da mulher, abriu a boca e tragou o rio que o dragão vomitara. E o dragão enfureceu-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto de sua descendência. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e apostou. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e postou-se na praia do mar. As 2 bestas. Gente, é de arrepiar, né? É muito forte. Estou todo arrepiado, de verdade. As 2 bestas. Vi então subir do mar uma besta com 10 chifres e 7 cabeças. Sob o chifre, 10 diademas, e sob as cabeças, nomes blasfematórios. A besta que vi era como uma pantera, os pés eram como pés de urso, e a boca como a boca de um leão. O dragão lhe deu seu poder e trono e uma grande autoridade. Vi a primeira cabeça ferida de morte, mas a chaga mortal foi curada. E toda a terra, maravilhada, seguiu a besta e adorava o dragão que tinha dado o poder à besta. E adorava a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem poderia lutar com ela? Foi-lhe dada também uma boca para proferir palavras cheias de arrogância e blasfêmia. Ele foi concedido poder de agir durante 42 meses. E ela abriu a boca em blasfêmia contra Deus para insultar o seu nome em sua tenda e os que moram no céu. Foi-lhe dado fazer guerra aos santos e vencê-los. Recebeu poder sobre toda tribo, povo, língua e nação. E adoraram todos os habitantes da terra, cujo nome não está escrito, desde o princípio do mundo, no livro da vida do Cordeiro imolado. Se alguém tem ouvidos, que ouça. Se alguém está destinado ao cativeiro, irá para o cativeiro. Se alguém mata pela espada morrerá. Nisto se baseia a perseverança e a fé dos santos. Vi outra besta que subia da terra com 2 chifres, como chifres de um cordeiro, mas com voz de um dragão. Exercia todo o poder da primeira besta em sua presença, fazendo com que a terra e todos os seus habitantes adorassem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Praticava grandes sinais, até fazer descer fogo do céu sobre a terra diante dos homens. Seduzia os habitantes da terra com os sinais que lhe fora dado. Seduzia os habitantes da terra com os sinais que lhe fora dado, praticar
na presença da besta, dizendo aos habitantes da terra que fizesse uma imagem em honra da besta que tinha sido ferida pela espada e sobrevivera. Foi-lhe dado infundir espírito na imagem da besta para a imagem falar e fazer parecer todos que não se prostrassem diante da imagem da besta. Gente, um pouquinho de água aqui que o negócio é pesado, hein? Conseguia que todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebessem na mão direita ou na fronte a marca da besta. Ninguém podia comprar ou vender senão quem tivesse como marca o nome da besta ou o número de seu nome. Aqui se requer sabedoria. Quem tiver inteligência, calcule o número da besta, porque é o número de um homem. Seu número é 666. Cordeiro e os esgotados. O cordeiro e os esgotados. Tive ainda uma visão. O cordeiro estava sobre o monte Sião, com ele 144.000, que trazem seu nome e o nome de seu pai escrito em suas frontes. Ouvi uma voz do céu, como a voz de grande águas, como voz de grande trovão, e a voz que ouvi era de citaristas, tocando as citaras. E cantava um cântico novo diante do trono e dos 4 seres vivos dos anciãos. Ninguém podia aprender o canto, senão os 144.000 que foram resgatados da terra. Estes são os que não se mancharam com mulheres, mas são virgens. São os que seguem o Cordeiro aonde quer que vá. Foram resgatados dentre os homens como primícias para Deus e para o Cordeiro. E em sua boca não se encontrou mentira. São imaculados. Juízo se prepara no céu. Vi outro anjo que voava pelo zenite do céu e segurava o evangelho eterno para anunciá-lo aos habitantes da terra e a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo em altas vozes: temei a Deus, ele dai a glória, porque é chegada a hora de seu juízo. Adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Um segundo anjo o seguiu, dizendo: Caiu a grande Babilônia, quem com o vinho de sua furiosa prostituição embriagou todas as nações. Caiu a grande Babilônia, que com o vinho de sua furiosa prostituição embriagou todas as nações. E mais um terceiro anjo os seguiu, dizendo com voz forte: se alguém adorar a besta e sua imagem e receber sua marca na fronte ou na mão, beberá do vinho do furor de Deus, que sem mistura foi derramado na taça de sua ira. Será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça de seu tormento sobe pelos séculos dos séculos
não serão repouso dia e noite aqueles que adoram a besta e sua imagem, e quem quer que receba a marca de seu nome. Nisto está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, felizes os mortos que morrem no Senhor, de agora em diante. Sim, diz o Espírito, para descansarem de seus trabalhos, as suas obras os seguem. Achei, olhei, e eis uma nuvem branca e alguém como um filho de homem sentado sobre a nuvem, com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Saiu do templo outro anjo, clamou com voz forte para aquele que estava sentado na nuvem: mete tua foice e corta, porque chegou a hora da colheita. Está madura a colheita da terra. Aquele que estava sentado na nuvem atirou a foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Outro anjo saiu do templo que está no céu, e também ele tinha na mão uma foice afiada. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com voz forte para aquele que tinha a foice afiada, dizendo: atira a foice afiada e vindima os cachos da vida da terra, porque sobre a terra vindimou a vinha da terra. Lançou as nuvens no grande lagar do furor de Deus, e a uva foi pisada fora da cidade, e o sangue saiu do lagar até atingir os freios dos cavalos por espaço de 300 quilômetros. As pragas das sete taças. Depois vi abrir-se o templo da tenda da aliança no céu, e saíram do templo os 7 anjos que tinham as 7 pragas, vestidos de linho puro, brilhante, com os peitos cingidos por cinturões de ouro. Um dos 4 seres vivos deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias de cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. E o templo se encheu de fumaça da glória de Deus e de seu poder. Ninguém podia entrar no templo enquanto não se tivesse consumado as 7 pragas dos 7 anjos. Do templo ouviu uma voz forte que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra 7 taças da ira de Deus. Foi o primeiro e derramou sua taça sobre a terra. Apareceu uma úlcera milagrosa, maligna, uma úlcera maligna e perniciosa nos homens que tinham a marca da besta e se prostravam diante de sua imagem. O segundo derramou sua taça sobre o mar, e o mar virou sangue, como de um morto, e morreu todo ser vivo no mar. O terceiro derramou sua taça sobre os rios e sobre as fontes das águas, e as águas viraram sangue.
Ouvi o anjo das águas que dizia: eu ouvi dizer do altar: sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízes. O quarto anjo derramou sua taça sobre o sol e foi-lhe dado abrasar os homens com fogo. Os homens foram queimados por grande calor e blasfemavam o nome de Deus, que tem poder sobre as pragas, mas não se arrependeram para dar-lhe glória. O quinto derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o reino da besta se cobriu de trevas, e as pessoas mordiam a língua de dor. Blasfemaram contra Deus do céu por causa de suas pernas e de suas úlceras, mas não se arrependeram de suas obras. O sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, sobre o grande rio Eufrates. A água secou, de sorte que o caminho ficou livre para os reis que vêm do Oriente. Vi sair da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes às rãs. São o espírito dos demônios que fazem sinais, se dirigem para os reis da terra a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como um ladrão. Feliz quem vela e guarda suas vestes, para não andar nu e não serem vistas suas vergonhas. E os reuniram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. O sétimo anjo derramou sua taça no ar e saiu do templo uma voz forte que vinha do trono de Deus e dizia: está feito. Houve relâmpagos, vozes, trovões e um terremoto tão grande como nunca houve desde que existe homens na face da terra. A grande cidade se dividiu em 3 partes e as cidades das nações desapareceram. E a grande Babilônia foi lembrada diante de Deus para lhe ser dado o cálice do vinho da sua cólera ardente. Sumiram todas as ilhas. Já não se encontravam montes. Uma tempestade de granizo com pedras de 20 e 30 quilos desabou sobre os homens. Os homens blasfemaram contra Deus por causa do flagelo de granizo, pois foi terrível. A prostituta e a besta. Vem então um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo, dizendo: vem e te mostrarei o juízo da grande prostituta sentada sobre as grandes águas. Com ela se prostituíram os reis da terra e os habitantes da terra, e os embriagaram com o vinho de sua prostituição. E me levou em espírito para o deserto. Vi uma mulher sentada numa besta cor de escarlate, cheia de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher se vestia púrpura e escarlate. Estava adornada de ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão uma taça de ouro cheia de abominação e
imundície de sua prostituição. Na fronte trazia escrito um nome: Mistério. Babilônia, a grande e a mãe das prostitutas, das abominações da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, com o sangue dos mártires de Jesus. Seu aspecto me encheu de grande assombro. Disse-me o anjo: de que te admiras? Eu te explicarei o mistério da mulher e da besta com 7 cabeças e 10 chifres que a carrega. A besta que viste era, mas já não é. A besta que viste era, mas já não é. Mas está para subir do abismo e depois caminhar para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não estão escritos desde o princípio no livro da vida, ficarão admirados vendo a besta, porque era e já não é. Mas reaparecerá. Eis o sentido que se encerra sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. Significa 7 reis. 5 cairão. Um existe e outro ainda não chegou. Mas quando vier, permanecerá por pouco tempo. A besta que era e já não é, também é 1/8, que é dos 7, e caminha para a perdição. Os 10 chifres que vês são 10 reis que ainda não receberam a realeza, mas com a besta receberão poder de reis por 1 hora. Eles, de comum acordo, emprestarão à besta seu poder e autoridade. Lutarão contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Aqueles que estão com ele são os chamados, os escolhidos, os fiéis. Disse-me ainda: as águas que vês em que está sentada a prostituta são os povos e as multidões e as nações e as línguas, os 10 chifres que vês e a besta odiarão a prostituta e a deixarão desolada e nua, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo, porque Deus lhe pôs na mente por em execução o seu plano. De comum acordo dar à besta a soberania até que se cumpra a palavra de Deus. E a mulher que viste é a cidade grande que tem a soberania sobre os reis da terra. Ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, meu povo, para não serdes cúmplices de seus pecados, para não atingir parte de suas pragas. Os seus pecados e se amontoaram até o céu. E Deus se lembrou de suas iniquidades. Pagai-lhe com a própria moeda e dai em troca o dobro de suas obras. Na taça que preparou
prepararei o dobro. Na mesma proporção em que envaideceu e entregou-se ao luxo. Dá-lhe pranto e tormento, já que disse em seu coração: como rainha estou sentada, não sou viúva, nem jamais viverei o luto. Por isso, num só dia virão sobre elas pragas, a morte, o pranto, a fome, e ela será devorada pelo fogo. Pois poderoso é o Senhor Deus, que julgou. Por sua causa, hão de chorar e lamentar os reis da terra, que com ela se prostituíram e se integraram ao luxo. Quando virem a fumaça de seu incêndio, parados ao longe, com medo de seus tormentos, dirão: ai, ai, Babilônia, grande cidade, cidade forte, porque chegou de vez o teu juízo. A veracidade das visões garantidas. E ele me disse: essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor Deus dos espíritos dos profetas enviou seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que brevemente hão de suceder. Eis para mostrar a seus servos as coisas que brevemente hão de suceder. Eis que venho em breve. Feliz aquele que aguardar as palavras da profecia deste livro. Eu, João, ouvi e vi estas coisas. Quando as ouvi e vi, caí de joelhos para me prostrar aos pés do anjo que as mostrava. Ele, porém, me disse: não o faças, pois sou servo e como tu e teus irmãos, os profetas e os que aguardam as palavras deste livro, adora a Deus. E ele me disse: não guardes em segredo as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Quem é injusto e continue ainda na injustiça, o impuro prossiga nas impurezas. O justo pratique ainda a justiça, e o santo santifique-se ainda mais. Eis que venho em breve e comigo a minha recompensa para distribuir a cada um segundo suas obras. Sou o Alfa e o Ômega, primeiro e o último, princípio e o fim. Felizes os que lavam suas túnicas para terem direito à árvore da vida e entrar pela porta que dão acesso à cidade. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos dar testemunho destas coisas sobre as igrejas. Sou a raiz e a linhagem de Davi, a estrela brilhante da manhã e o Espírito e a esposa. Dizem: vem. E quem escutar, diga: vem. E quem tiver sede, venha.
E quem quiser, receba de graça a água da vida. Declaro a todos aqueles que escutar as palavras da profecia deste livro, se alguém acrescentar algo, Deus acrescentará sobre ele pragas escritas neste livro. E se alguém tirar algo das palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Quem dá testemunho destas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Gente, pelo amor de Deus. Juro para vocês que me acompanharam nessa leitura, que vão me acompanhar. É a primeira vez que eu leio Apocalipse. Me arrepiei demais da conta, meus amigos. Estou entarecido, Vou ler outras vezes com mais calma, prestar mais atenção. Essa leitura é extraordinária. Não deixe de ler, gente. Apocalipse, leia na Bíblia. Mas para mim é a primeira vez. Agora eu vou dar uma descansada, porque foi pesada essa leitura. Espero que gostem. Se gostaram, gente, deixa o like aí no canal, compartilha. E a palavra de Deus é essa aí. Espero que gostem. Fico na paz de Deus. Valeu, gente. Boa noite. Até a próxima. Valeu.